pessoal. Eu sou de Salvador, Bahia. Eu tenho 41 anos. Eu sempre, quando eu vou nas igrejas, eu conto meu testemunho, né? Eu digo que eu sou um privilegiado. Por quê? Porque eu consegui realizar o sonho, né? Desde que era de criança, né? Sempre sonhei em ser atleta de futebol, né? Desde pequeno, já dava meus primeiros chutes com 5, 6 anos com meus irmãos, eles contando para mim, né? Porque eu era muito novo, né? Só que a minha carreira, eu digo que a minha carreira ela foi um milagre. Ela é um milagre de Deus, né? Do jeito que eu comecei. Eu, quando criança, eu sempre joguei muito nas escolas, né? Com meus amigos. Só que eu fui reprovado lá em Salvador, que eu sou natural de Salvador, Bahia. No Bahia, fui reprovado no Vitória. Eu conseguia me destacar em todos os bairros onde eu ia jogar, só que nos clubes que eu queria profissional, eu nunca era aprovado, né? Sim. E tinha um time no interior, que era chamado Atlético de Alagoinhas, na Bahia, que eu fui aprovado num teste, onde o vereador, naquela época, me ajudou a eu fazer o teste nesse clube. E aí ele me deu dinheiro, eu lembro que era R$ 30 que ele me deu, eu peguei o ônibus, fui lá fazer o teste, e aí eu fui aprovado. E aí o treinador pediu que eu voltasse na outra semana, mas eu já não tinha mais dinheiro para voltar. Então, assim, a minha infância, eu joguei capoeira há 10 anos, eu fui professor de capoeira na Bahia também. Que maneiro, o cara ainda é bom de porrada. Eu joguei capoeira há Toma 10 cuidado, anos. Lá. Vai. Tava achando que tava tirando onda aqui. Deu caô, vou tomar umas pernadas. Na Bahia eu joguei capoeira, né? E eu usei a capoeira até uma determinada idade da minha vida como meu trabalho, né? Onde eu jogava, dava aula num condomínio lá da Bahia e ganhava um salário mínimo. Só que o sonho de ser atleta, ele sempre existia dentro de mim. Porém, o tempo foi passando e eu me destacava em vários torneios interiores da Bahia. E todo mundo falava, cara, como que você não virou um atleta profissional? Você já está com 15, 16 anos, 17 anos, os anos se passavam, 18 anos, 19 anos. E até meus amigos que cresceram comigo falavam assim para mim, pô, você já tinha tudo para ser um grande atleta e infelizmente você não vingou. Você vai ser mais um desses caras que não vai conseguir ser um atleta. E assim, vários que cresceram comigo falando, pô, você é um Já passou tua fase. Você é um desperdício pro futebol. Caramba. Né? Eles usavam essa frase literalmente, você é um desperdício pro futebol. É um desperdício pro futebol, porque eu tinha um talento, só que o tempo ia se passando e essa oportunidade de me tornar um atleta de futebol, ela não acontecia, né? Como eu falei, eu tentava, mas eu era reprovado. E na Bahia, eu digo que é muito mais difícil porque existem 2 clubes grandes na Bahia, né? Sim. Que é o Bahia e o Vitória. Sim. Então, assim, o Nordeste inteiro, todos os times, eles vão fazer teste lá no Bahia e Vitória, né? Que são as maiores vitrines, né? Hoje Sim. até que mudou. Tem o Ceará, tem outros times do Nordeste que cresceram muito, né? Mas, assim, sempre quando chegava a minha vez, eu escutava muito assim, pô, você é bom atleta, só que tem outros que são na sua frente. Sim. Já estão aqui nos clubes e não vai dar para você. E aí eu lembro da minha vida quando eu estava com 20 anos, cara. Chegou um momento na minha vida que eu dava aula de capoeira, só que eu tinha participado do encontro com Cristo, porque antes de até entrar nesse assunto, eu sou filho de pais que tem que são cristãos, né? Em Sim. determinado momento eles se desviaram dos caminhos, só que a base ela A permaneceu. semente estava ali, né, irmão? Só que nesse meio percurso da minha vida, meu pai se separou da minha mãe. E eu cresci extremamente revoltado. Então, quando eu via uma traição de novela, essas coisas, me dava muito nervoso. E assim, a capoeira, quando eu entrei na capoeira com 10 anos. Eu aprendi que eu não poderia brigar na rua, eu aprendi que eu tinha que ser disciplinado, que eu tinha que respeitar os mais velhos, porque eu era muito revoltado. Né? Eu era aquele menino que os pais não queriam que ficasse muito próximo. E aí, através da capoeira, eu conheci gente, eu cresci como ser humano. Até um determinado momento que meu padrasto, minha mãe já tinha se separado, o meu padrasto ele era espírita. E minha mãe era desviada do evangelho. E eles frequentavam o centro espírita naquela época. E eu lembro que quando minha mãe resolveu voltar para a igreja, eu passei por uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Até então, quando eu vinha aqueles trabalhos de libertação, Sim. eu achava que tudo aquilo era Montagem, contos de fada, né? Era montagem. Então, assim, eu vivia no mundão, né? Sim. Eu bebia, tomava muita cerveja, vinho, pô, tudo que é tipo de bebida, eu bebia naquela fase jovem, né? Sim. E aí eu lembro que um dia, quando minha mãe começou a conhecer as pessoas dentro da igreja, o pessoal falou assim, olha, você tem que se firmar com Deus. E aí foi quando começou a passar por um processo de libertação dentro da minha casa. Aí você imagina para um rapaz com 20 anos, né? Caramba. Ver aquilo, né? Eu via a manifestação realmente do inimigo, né? Do demônio, e dizendo assim, e falava para mim assim, ó, você é meu. Você é meu, você tá na festa, você faz tudo o que eu quero.
E aí minha mãe chamava o pessoal da igreja, o pessoal orava, era liberto, só que no outro dia acontecia tudo novamente. Sim. E eu lembro que ele ia para trabalhar de manhã, naquela época, meu padrasto, e quando dava meio-dia, o pessoal ligava e falava assim, olha, ele deu convulsão. Ele vai tomar um remédio e vai ficar, no mínimo, umas 10 horas descansando. E aí ele voltava para casa, o pessoal mandava ele do hospital para minha casa, e aí dava 1 hora, 2 horas da tarde, manifestava. Que isso. E aí eu lembro quando ele falou assim, você é meu, eu falei, eu não sou seu não, eu vou para a igreja agora. Aí corri para a igreja, quando o irmão estava pregando, e quando ele acabou a pregação, eu levantei a mão. Sim. Aí eu aceitei a Jesus nesse período. Teve nem apelo, né? Tu já, eu quero. Diante dessa situação que eu vivi, Sim. eu acabei ficando com tanto medo que eu vou aceitar logo Sim, Jesus. sim. E aí foi o período que eu fiquei, né? O período de setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, meu filho, que bom que você está na igreja. Eu falei, pô, mãe, mas agora na Bahia vai ter o final de ano, né? E final de ano na Bahia ia ter a Harmonia do Samba, ia ter o Lodum, no Farol da Barra naquela época. Sim. E eu falei, mãe, eu vou. Aí ela falou assim, meu filho não vai, você está na igreja, está conhecendo pessoas diferentes, tal, tá buscando a Deus, tá mudando a sua conduta. Eu falei, não, mãe, eu vou, mas é a última vez, né? E aí já começa abrindo aspas, né? Você que tá firme não se desvie, porque é tudo que o inimigo quer, né?